E o sonho do Hexa, só daqui 4 anos, né? Seleção brasileira perdeu aí nos pênaltis para a Croácia, como todos vocês viram, não preciso nem comentar aqui. A maioria dos jogadores já deixaram o Catar num voo fretado para Londres, na Inglaterra. Neymar não foi nesse voo não, tá? Logo após a partida, o técnico Tite anunciou que vai deixar o comando. Vai tarde. Vai tarde. Teimosia. Muitas vezes a teimosia divide comigo aqui, né? A teimosia paga-se um preço, né? Eu vou falar pra vocês, eu não entendo nada de futebol. Pensa um cara que não entende nada, nada. Tomé, se você perguntar pra mim qualquer coisa de futebol, eu não entendo. Mas assim, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Tomé, a repercussão que você teve no Catar de nós brasileiros aqui é a mesma. Revolta, que o Tite poderia ter colocado outras pessoas para bater pênalti, que o Neymar tinha que ter colocado, que a teimosia pagou-se aí essa perda pela teimosia. Tomé ao vivo aí no Catar. Oi, Tomé. Oi, Geraldo, boa tarde a todos. Realmente lamentável a atuação da seleção brasileira ontem. Não conseguiu ultrapassar a retranca da Croácia. O técnico Tite demorou para mexer no time, fez substituições em determinados momentos da partida equivocadas e a seleção brasileira, jogadores que não conseguiram atuar bem, ele manteve em campo. O caso do Paquetá, o Rafinha pela direita, que durante toda a Copa não conseguiu jogar bem, ele manteve no time, como fez com Gabriel Jesus na Copa de 2018 na Rússia. Portanto, o técnico Tite encerrou seu ciclo aí na seleção brasileira. Ele permaneceu 6 anos à frente da seleção, teve um aproveitamento de 80%, mas ganhou apenas a Copa América de 2019. Caiu nas quartas de final para a Bélgica na Rússia e mais uma seleção europeia, a Croácia, elimina o Brasil nas quartas de final. E agora surgem as especulações. Quem vai substituir o técnico Tite? Fala-se no Abel Ferreira, do Palmeiras, no português, também português Jorge Jesus, que treinou o Flamengo em 2019. Pepe Guardiola, que chegou a ser muito cogitado, ele já renovou o contrato com o Manchester City da Inglaterra até a metade de 2025, portanto, está descartado. Entre os brasileiros surge um nome forte aí do Mano Menezes, que treinou a seleção brasileira já, inclusive treinou o Brasil na Olimpíada de Londres em 2012, perdeu a final para o México, portanto é esta possibilidade aí que se apresenta de renovação aí, digamos assim, entre aspas, né, para a seleção brasileira. E a novidade aí para os sul-americanos, a presença da Argentina nas semifinais. A Argentina que eliminou a Holanda ontem nos pênaltis. Resta saber se os brasileiros vão torcer para os hermanos. Você vai, Geraldo? Ai, Tomé, que pergunta difícil, porque ontem foi um balde de água fria, mas tão grande, na verdade, a gente deu uma caída, porque foi tão triste ver aquilo, que quando o Neymar fez aquele gol, todo mundo achou, acabou, tá tudo certo. Eu não sei que mensagem, para minha vida sempre, Tomé, manda mensagem. Eu disse até ao meu filho ontem, falei, João Pedro, preste atenção no recado que a vida manda, muitas vezes, quando nós estamos em campo. É a mesma coisa, o que acontece em campo é a mesma coisa que acontece, Tomé, na vida da gente. Muitas vezes estamos jogando, às vezes estamos no banco de reserva, às vezes somos assim ovacionados, somos aplaudidos, outras vezes somos vaiados e deixados de lado, jogados para escanteio. Às vezes somos um bom técnico com a nossa vida, às vezes somos uma porcaria com as nossas atitudes. Ontem, quando o Neymar fez, eu acho que você também sentiu isso aí, todos nós, você estava ganho. Quando o Neymar fez aquele gol, Tomé, todos nós, foi o suspiro, foi o grito do gol e que já ganhamos. Aí, de repente, vem os caras dentro de uma frieza, dentro de uma técnica em campo brilhante, reverte a situação, vai para os pênaltis e depois essa decisão, que eu acho também, já falei para você, não entendo futebol, mas poderia ter colocado outras pessoas para bater pênalti e aí deu no que deu. Então agora eu acho que muita gente vai torcer sim para a Argentina, viu, Tomé? É isso aí, Geraldo. E é uma pena, né? Porque faltava apenas 3 minutos para a seleção
conseguir carimbar aí a vaga para semifinais, né? A seleção com jogadores experientes, jogadores vividos no futebol. A seleção teve um comportamento juvenil naquele final de partida, deixou a Croácia empatar. Realmente o Neymar deveria ter aberto a cobrança de pênaltis, como fez a Argentina com o Messi, né? Messi foi o primeiro jogador da Argentina a cobrar os pênaltis contra a Holanda. E ficou então essa grande decepção aí, embora o Neymar tenha feito um golaço, né? Ele não jogou bem na maior parte do jogo, mas enfim, ele teria decidido aquela partida se não fosse o vacilo da defesa, né, Geraldo? Enfim, fica aí o sonho do Hexa adiado por mais 4 anos. Ô, Tomé, vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho uma platina na perna direita de um acidente. E eu também não jogo bola. Mas acho que até eu chutaria mais forte do que aquele Rodrigo chutou, né? E outra coisa, né? O pau, o cacete que hoje o Tite tá tomando no mundo, é a mesma coisa o navio afundando e o comandante sai embora. Durante uma crise, durante a vitória, todo mundo bate palma. Todo mundo dança a dancinha do pombo. Todo mundo fez a dancinha do pombo. Então, aquela imagem do Tite deixando o gramado e com o pessoal, aquilo foi olha, terrível, humilhante ver uma situação como aquela. E você viu o que deu dos comentários em cima do Tite, que graças a Deus pegou o caminho da roça, ô Tomé. É isso aí, Geraldo. Faltou ali aquela solidariedade, né? Entrar em campo, dar um afago nos jogadores. Muitos desabaram emocionalmente. E a gente viu do lado da Croácia, né? O Modric, que é um jogador espetacular, né? 38 anos, experiente, eleito o melhor do mundo em 2018 pela FIFA, foi lá abraçar os jogadores brasileiros, o Rodrigo, né, que é um garoto aí, tem 20 anos, o Modric deu esse exemplo, né, de como, apesar de um jogo tão decisivo assim, o adversário tem que ter também essa solidariedade com os jogadores, o que faltou naquele momento para o Tite, né? Eu acho que ele ficou abalado com aquela situação, uma derrota que ele jamais esperava, né? E realmente faltou esse comportamento aí do Tite mais próximo dos jogadores no momento de derrota. O próprio Neymar, o Neymar desabou, ele publicou um post agora há pouco nas redes sociais dizendo que psicologicamente ele ficou arrasado. Não parava de chorar, ele não sabe se vai continuar defendendo a seleção brasileira. Ele tem 30 anos, na próxima Copa vai estar com 34 anos. Ele ainda não decidiu se vai continuar jogando pela seleção. Ele está avaliando essa possibilidade aí de não jogar mais, né? Tanto que essa derrota representou um golpe, né, um golpe psicológico aí sobre o time inteiro, muitos jogadores, né? E como você falou, o Tite, neste momento, deveria ter entrado em campo ali para, né, afagar os jogadores, enfim, erguer moralmente o time que estava arrasado. Tomé, muito obrigado. E é isso aí, a atitude do Tite foi uma atitude covarde, cara, de verdade. Nós vimos aquele cara virar as costas pro jogador, deixar todo mundo lá. Tomé, uma ótima noite para você, bom descanso aí. E muito obrigado. Agora, o Rodrigo, como eu falei, eu não entendo nada, mas assim, o Rodrigo é um cara novo que bateu. Não dá pra... Fica agora toda a responsabilidade? Fica. E outra, futebol é igualzinho isso aqui. Às vezes a gente dá 5 pontos, às vezes dá 7, às vezes dá 10, dá 15. E aí no outro programa você toma uma sova, e o programa que dava 7 pontos dá 1. É igualzinho. Mas tudo é comando, tudo é uma estratégia. Agora, que foi uma burrice desse Tite. Tite, você vai, vaza e volta. Mas ontem, numa Copa do Mundo, existe uma estratégia de pensamento e de frieza que na hora tem que ter. Que eu falo, até eu, que sou burro para futebol, cara. Como que não... Ou o outro pega o Neymar e fala, eu vou bater esse pênalti, cara. Não é verdade? E aí, jogou na... Até eu, com essa perna minha bamba aqui, com esse negócio aqui, até eu pegava lá. Se botasse o anão pra bater o pênalti, tinha dado certo. Porque ele arrastaria, ele é baixinho, né? E ele ia falar assim pro goleiro, uma pomba! O goleiro ia fazer assim, o anão... É gol! Ganhava! Faltou a... Ô, Tite, tinha que ter chamado, não é o pombo, não. É o anão que tu devia ter chamado.